Tudo bem? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre medos, especificamente os medos na infância. Eu sou Alessandra Ueda, sou psicóloga, sou mamãe e este é um assunto bem interessante para a gente abordar. O medo nada mais é do que uma emoção. É uma emoção básica, uma emoção necessária, uma emoção importante na nossa vida. Sem medo, a gente pode ter comportamentos inadequados e sem pensar nas consequências. Por exemplo, deixar uma criança brincar com facas, ou pular de uma árvore bem alta, ou sair correndo no meio de um viaduto movimentado sem olhar para os lados e assim por diante. Mas o medo também tem um lado sombrio, que é quando ele paralisa a vida da pessoa ou impede ela de viver de forma tranquila. Por exemplo, medo de sair de casa porque tem medo de encontrar com estranhos ou de ser assaltada. Nas crianças, o medo está muito ligado à fantasia, à situação de imaginação. A criança ela fantasia muito quando ela está lidando com os medos dela. Por exemplo, o medo de ter monstro embaixo da cama, ou o medo de que vai aparecer alguém no quarto escuro. Tem medo de ficar no escuro porque ela acha que alguém vai aparecer ali, algum monstro vai atacá-la e assim por diante. É muito importante, enquanto pais, enquanto adultos, a gente prestar atenção em fatos ou situações em que a criança viveu durante um período anterior a esses medos. Tem crianças que, por exemplo, começam a ter medo de ir para a escola, por exemplo. E daí, analisando a situação, a gente descobre que ela nem assistiu, às vezes ouviu um noticiário na semana anterior falando sobre um cidadão que entrou dentro de uma escola e começou a agredir os professores, os alunos, e aquilo fica ali na cabecinha da criança e ela acha que aquilo vai acontecer na escola que ela tá também. Então ela passa a ter medo de ir pra escola. Ou alguém falou alguma coisa, algum coleguinha contou uma historinha de terror para ela, ou ela ouviu outra situação perigosa de alguém falando que estava passeando num parque, encontrou uma cobra, então a criança passa a ter medo de ir pro parque e assim por diante. É muito importante a gente prestar atenção nesses detalhes que a criança vai demonstrando pra gente. Às vezes ela nem fala. Por exemplo, ela assistiu aquilo na TV ou o coleguinha contou pra ela, mas ela começa a ter um comportamento diferenciado, ela começa a perder o sono, por exemplo, a se alimentar mal, ou querer ficar grudado o tempo todo nos adultos, querer dormir junto com o pai e a mãe à noite. Então é muito importante a gente prestar atenção no que pode estar causando aquele medo naquela criança. Existem alguns adultos que às vezes usam receitinhas de vó falando para lidar com o medo desse moleque é só colocá-lo para enfrentar o medo. Então, às vezes, a criança tem medo de escuro, obriga a criança a entrar num quarto escuro, fecha a porta e deixa ela sozinha lá dentro. Ou então tem pais que acabam ridicularizando a criança, riem dela, falando que imagina você ter medo de escuro, você é um menino. Meninos não têm medo de nada, menino é macho. Você é uma menininha, por acaso? Ou acaba rotulando a criança de medrosa. Nossa, pelo amor de Deus, esse menino tem medo de tudo, ele é muito medroso. Sem realmente acolher essa criança, sem lidar realmente com ela de uma forma mais amorosa, mais gentil, sem entender por que ela está com aquele medo. Então essas receitinhas são muito perigosas, porque às vezes o medo simples da criança pode se tornar um trauma, pode se tornar um medo patológico. Então é muito importante a gente tomar cuidado com a forma como a gente lida com os medos da criança. Então o que a gente tem que fazer nesses momentos? Bom, primeiro é a gente acolher essa criança, tentar entender por que ela está com aquele medo, tentar descobrir a razão daquele medo dela. A partir daí, a gente focar na solução, não ficar focando no problema em si. Então, por exemplo, a criança está com medo do escuro, chegar para ela e falar: olha, você está com medo do escuro, mas a mamãe precisa apagar a luz do seu quarto para você dormir, mais tranquilo. Então, o que você acha que a gente pode fazer nessa situação? Você acha que a gente pode, então, ligar um abajur no seu quarto? Ou deixar a luz do corredor acesa e deixar a porta do seu quarto aberta, né? Sugerir algumas soluções para a criança e junto com ela encontrar uma solução ideal para aquela situação. Outro ponto importante é a gente validar o sentimento da criança. Por exemplo, falar para ela que o que ela está sentindo é medo, explicar o sentimento, o que é o medo na vida da gente, quando ele acontece, por que ele acontece, e mostrar para a criança que você está tendo empatia por ela naquele momento e tentar ajudá-la a lidar com aquele medo no passo a passo, não enfrentar o medo de uma vez e nem forçá-la a confrontar aquele medo sem ela estar realmente preparada emocionalmente para aquilo. É importante também, às vezes, a gente contar algumas situações em que a criança teve medo quando ela era menorzinha e que ela conseguiu superar, ou contar os nossos próprios medos mesmo de infância. Quando eu era pequena eu também tinha medo de escuro. E daí, quando eu tinha medo de escuro, a sua vovó, ela
ela deixava a luz do corredor acesa para eu não ficar com medo e eu conseguia dormir tranquila. E contar algumas situações em que você também teve medo para a criança, para ela entender que não é só ela que tem medo naquele momento e que você também já teve medos e tem medos até hoje e que tá bem, tá tudo bem, é normal a gente ter medo. Agora, se a criança continuar tendo esses medos com uma frequência maior, é muito importante buscar ajuda profissional. O terapeuta, ele pode sim ajudar neste momento, ele pode sim te orientar e inclusive tentar compreender através de técnicas terapêuticas com a criança o que causou aquele medo na vida dela e como vocês, enquanto pais, podem ajudá-la a lidar, a superar toda essa situação, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha. Se você tiver alguma dúvida, alguma dica ou queira compartilhar algo com relação a esse assunto, pode ficar super à vontade, que eu terei o maior prazer de ler e responder. E continue nos seguindo nas nossas redes sociais. Até mais!